Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui pra vocês no nosso canal, gente. É isso aí, desde já peço pra você se inscrever no canal, porque assim você fica atualizado, abençoado. É isso aí, se inscreve aí e também não esquece de deixar o like que acaba ajudando demais a gente aqui. Se inscreve, deixa o like e uma coisa muito importante que eu tô vendo gente dizendo que o meu vídeo não tá chegando neles. Gente, vocês têm que ativar o sininho de notificação. Pois é, clica aí no sininho aí embaixo do vídeo e coloca para receber todas as notificações ou todos os vídeos. Só assim vai chegar até você, tá? E também não esquece de comentar da onde você tá vendo o vídeo nesse momento. É isso aí, gente. Qual sua cidade, qual o seu estado? Comenta aí embaixo que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? É isso mesmo. Agora vamos para as notícias, porque tem muito assunto, tem muita coisa e o Brasil é daquele jeito, né? Vamos começar por essa daqui, gente, porque simplesmente veio a notícia do Itamaraty que o Brasil precisa se preparar para o pior. É isso. E o pior seria o melhor, tá? O pior seria o melhor pra gente. O que o Itamaraty chama de pior seria a prisão do Lula, a prisão do Alexandre de Moraes. Pra gente seria o melhor, né? Mas olha a notícia aí que veio direto do Itamaraty. Vê só. Conversei com o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente da República para assuntos internacionais. E ele me deu algumas declarações importantes. Primeiro, ele vai conversar com o presidente Lula por telefone agora de manhã, porque ele está no Rio de Janeiro, vai participar de uma aula inaugural na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Ele falou isso, claro, sobre o assassinato do líder supremo Ali Khamenei. E ele disse ainda que, abre aspas, devemos nos preparar para o pior, fecha aspas. Eu perguntei, né, o que seria o pior, chanceler? E ele respondeu que seria o aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. Eu acho que resolve dessa forma, gente. Simplesmente, se a gente pegar o Lula e levar ele para o Irã, pronto, tá tudo resolvido, tudo se melhora aqui no Brasil, tá? Não precisa de muito não, só isso já resolveria muito. Bom, agora vem essa fala aqui do Alan dos Santos, gente, porque segundo ele, nos Estados Unidos, se você for pedir ajuda lá agora, eles falam, e cadê o Senado que não coloca o impeachment dos ministros do STF? Pois é, a forma de resolver os problemas do Brasil, né, gente? Mas só que os gringos não sabem que a maioria do Senado tem rabo preso ou tem envolvimento. Aí a gente tá lascado mesmo. Mas vamos ver a solução? Olha só. Quando eu converso com governadores e ex-governadores aqui nos Estados Unidos, quando eu converso com grandes nomes da política americana e lideranças e mídia aqui nos Estados Unidos, sabe o que eles me falam? Mas vem cá, o Senado não pode fazer o processo de impeachment? Porque a gente fala para eles que acabou, a gente fala assim, ó, tá ruim, o Brasil tá numa situação que não tem solução. E aí o cara pode só usar o ChatGPT ou o Grok, ou seja lá o que for, ele vai trazer para mim o quê? Ele traz o relatório, fala assim, não, mas aqui diz que o Senado pode parar com esse problema. Aí eu viro pro cara e falo assim, nós não temos senadores suficientes para fazer isso. Ele vira e fala assim, então vocês têm que trabalhar pro Senado. Ou seja, eu não posso, diante das autoridades americanas, diante dos nomes, que eu entro em contato aqui nos Estados Unidos, buscando ajuda pro Brasil, virar pros caras e falar assim, não tem mais nada o que fazer não. Tem sim, tem o Senado. Então é meu dever como jornalista virar para as pessoas e falar o seguinte, gente, não me venham com essa conversa de que acabou, não tem mais o que fazer. Tem Senado. Tem Senado sim. Agora, o Senado não pode ficar preso não a partido político e nem ficar preso a nomes de pessoas que vão ficar ali fingindo, por exemplo, não é porque eu tô entrevistando um deputado do Novo, não. Mas, pô, Romário, meu irmão. Não quero colocar o Luiz numa fogueira aqui, mas é só uma questão assim, eu não dou conta mais de ver esses nomes sendo indicados no Rio de Janeiro. Vá lá, fala aí que eu sou o isentão, que eu sou o cara que não tá sendo bolsonarista. Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta esses pseudonomes que aparecem ali como apoiadores do Bolsonaro, que na verdade só estão pegando um carguinho para poder fazer maracutaia política. Ninguém mais aguenta isso. A gente precisa de bons nomes. E desculpa meu desabafo, que eu tô aqui para te entrevistar, não para desabafar. A gente precisa... Quando eu converso com governadores e ex-governadores aqui nos Estados Unidos, quando eu converso com grandes nomes da política americana e lideranças e mídia aqui nos Estados Unidos, sabe o que eles me falam? Mas vem cá, o Senado não pode
fazer o processo de impeachment? Então é isso, gente. A gente tem solução e só depende da gente. Pois é. E é o que eu venho dizendo há muito tempo, gente. A gente precisa mudar o nosso Senado. A eleição do Senado é mais importante do que a eleição para presidente. Então, vamos focar, vamos ver bem em quem a gente vai votar para senador, tá? É muito importante essa eleição para senador, porque já pensou que se a gente consegue colocar alguém lá no Senado, um presidente do Senado que seja do nosso lado? Acabou, gente, acabou. Vai cair muito ministro com isso, pois é. Bom, mas olha só, gente, o Flávio Bolsonaro tá crescendo tanto, que o jornalista de esquerda entrou no modo desespero. Olha só isso. Paraná Pesquisas, que tem métodos muito diferentes de outras pesquisas que estamos acostumados a também trazer aqui, mas mostra um cenário apertado, que é o que também vem aparecendo aí em outros levantamentos, não? É verdade. Ninguém disse ainda, Fabiola, talvez por pena, mas respira-se já no Palácio do Planalto e nos subúrbios ali do PT uma atmosfera de crise. Há uma crise na pré-campanha do Lula. Por quê? Porque pesquisa após pesquisa, o Flávio Bolsonaro vai se consolidando como o anti-Lula da direita. E ele cresceu muito rapidamente, beliscou ali o prestígio do pai, já invadiu o território, a seara da direita não bolsonarista e cresceu, encostou no Lula, está emparelhado no Lula. Isso vem se consolidando pesquisa após pesquisa. E o Lula não sai do lugar. Ele que, embora por pequena margem, liderava todas as pesquisas, começa a enxergar não mais o Flávio Bolsonaro pelo retrovisor, começa a olhar para o lado e está ali o adversário que ele considerava o ideal. O Lula sonhou com essa disputa. E graças a Deus está dando tudo certo esse ano, gente, porque começou muito bem. Primeiro, o ano já começa com o Trump prendendo ditadores, acabando com essa esquerda aí que o Lula tanto odeia, né? Essa mesma esquerda que ele quer transformar o Brasil. Pois é. Aí depois vem esses escândalos todo que mostra toda a corrupção dentro do STF, que só tá no começo. Mas com certeza vai ter impeachment de ministro, não por causa de abuso de autoridade, mas por corrupção. Pois é, vocês vão ver isso mais na frente, tá? Bom, mas a gente vai ver mais notícias agora e eu vou puxar agora para o Constantino, para o pessoal da 4x4 que vai trazer mais notícias pra gente, tá? Não esquece de deixar o like aí, abençoado. E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, abençoado. Entra aí e vem ficar informado de verdade, tá? Vamos sem mais delongas para mais notícias aqui com o Constantino. Vou acompanhar aqui com vocês, olha só. Vamos para a pauta número 2, a eliminação do Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei. A mídia estatal do Irã confirmou na noite de sábado a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O anúncio foi feito algumas horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgar informações nas suas redes sociais. O Trump escreveu o seguinte: Khamenei, uma das pessoas mais malignas da história, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para pessoas de muitos países ao redor do mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e seu bando de capangas sanguinários. No sábado, ataques combinados dos Estados Unidos e de Israel eliminaram autoridades do primeiro escalão do governo teocrático do Irã. O Irã revidou e atingiu alvos nos principais países da região. Foram 8 países árabes, só de 8 países árabes foram atacados. Nunca Israel atacou tantos países árabes. Tá aí Bahrein, Catar, Jordânia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, uma coisa de louco, né? E o Irã revidou, então, atingiu, né, lançou mísseis contra todos esses países aí. Um desses ataques provocou uma explosão numa área de hotéis de luxo em Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos, deixando 4 feridos. Israel foi o principal alvo dos ataques iranianos. Até o momento são ao menos 9 mortos em explosões no país. Muitos ataques foram evitados pelo Domo de Ferro, o sistema antimísseis de Israel. Bom, falamos um pouquinho já desse assunto, Consta, mas uma pessoa que tem bom coração, né, que entende que não dá para falar em soberania do povo iraniano,
se o povo iraniano está subjugado, dominado por, né, uma ditadura, né, desse nível que a gente vê aí no Irã há tantos anos, desde o Ayatollah Khomeini. Então, as pessoas que têm bom coração, as pessoas de bem, estão comemorando, inclusive os iranianos, né? A grande maioria dos iranianos, tanto no país No quanto mundo no exterior. todo, né? No mundo todo. Sim. Eu diria principalmente os iranianos, né? Eles são os mais interessados nisso. O Trump deu um recado claro, né? Fiquem em casa nesse momento, mas o destino de vocês está na mão de vocês, né? A gente vai fazer a nossa parte e eu espero que quando a hora chegar vocês consigam realmente tomar o poder, as rédeas do próprio destino, derrubar esse regime. Eu não gosto de cantar a vitória antes do tempo, né? O regime dos ayatollahs xiitas não caiu ainda, né? Tem a guarda revolucionária, já colocaram um interino e tudo mais. Esse troço é que nem uma hidra, né? Você corta uma cabeça, nasce outra. O próprio Khamenei é herdeiro direto do Khomeini, né? Que é o líder responsável pela Revolução de 79, né? Sempre num governo frouxo democrata, né? Era o Jimmy Carter à época. E o Trump lembrou disso no pronunciamento né? Que ele fez antes de atacar e matar o Khamenei, o Ahmadinejad. O Lula, parênteses, está ficando sem amigos, né? É um ano difícil para ele. Nós estamos comecinho, primeiro dia de março, e ele está perdendo amigos assim numa velocidade incrível. Daqui a pouco vem a turma cubana. Vamos torcer, né? E não está fácil para o Lula. Ele era um irmão do Ahmadinejad, né? Em 2010, pelo menos, quando ele era presidente, era assim que eles se referiam um ao outro, né? E tá difícil pro Lula, né? E pro Celso Amorim e tudo. Inaceitável! Tem a choradeira da turma de sempre, né? Guterres da ONU, os mesmos de sempre, né? Que ignoraram quase 40 mil inocentes mortos por protestar contra uma teocracia que mata gays, que mata mulheres e por aí vai, né? E trata a mulher como cidadã de terceira classe. Eles não viram 40 mil mortos quase. Agora, quando Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, né, vão lá cortar a cabeça principal da Hidra, né, matar o Khamenei para ver se o regime cai de podre, tudo aí eles falam que é inaceitável, onde vamos parar? Onde vamos parar, né? Melhor deixar o regime teocrático continuar matando homossexuais, mulheres e manifestantes, né? E promovendo o estupro das mulheres que se manifestam, né? A gente viu a imagem de algumas, ficaram famosas, né, pela rebeldia, pela coragem, isso sim, coragem de peitar, né, um regime tão nefasto desses. Então, Lacombe, o Trump ele veio para colocar ordem nesse mundo caótico. E veja, a Rússia fica cada vez mais enfraquecida, está vivendo lá a sua guerra contra a Ucrânia há 4 anos, não consegue vencer, né? E a Rússia estava por trás, né, do regime sírio, apoia a teocracia iraniana e por aí vai. Está por trás de um monte de coisa, o Putin, né? E em pensar que tem gente que se diz de direita e defende esse monstro, né? Os duguinistas e companhia. O Putin não está bem na história, né? A China, esse pessoal não está conseguindo reagir. E o Trump veio para mudar o mundo. A sua geopolítica é a geopolítica da paz pela força. A gente pode apenas parar para pensar, né? Como que o mundo poderia ser diferente se aquela bala de fuzil tivesse sido alguns milímetros, né, numa outra direção, ou se o Trump não tivesse mexido a cabeça na hora. O mundo seria outro hoje. Seria outro. Então a teoria da borboleta, né, é um negócio de louco a gente pensar sobre isso. Eu fico até arrepiado, porque olha o que o Trump está conseguindo fazer, né? Estamos no comecinho de março, primeiro dia de março. E o cara já sequestrou e prendeu para ser julgado o Nicolás Maduro, já matou o Khamenei, Cuba está tremendo. Olha, uma limpeza, né, que a gente entende, o pânico do Celso Amorim, do próprio Lula. Mas essa mudança veio para ficar, né? São os Estados Unidos assumindo a liderança que lhes cabe de xerife do mundo livre, né, para botar ordem nessa bagunça.
Então, Lacombe, boa notícia. A gente não sabe como vai se suceder daqui para frente, né? Isso tudo. Não dá para ficar cantando vitória, tem riscos, né? Mas, de novo, a gente está vendo que muitos desses aí parecem, às vezes, mais tigre de papel do que qualquer outra coisa, né? Porque eles ficam alardeando que o mundo vai ver a fúria, não sei o quê, e tá aí, tá morto agora, tá lá, achava que estaria com 72 virgens e tá lá com o capeta, reencontrando Fidel Castro e companhia, né? Então, de novo, esse pessoal não tem o poder que acha que tem. Os Estados Unidos tem, Israel tem, com inteligência precisa do Mossad, da CIA, em conjunto, trabalhando em prol da civilização judaico-cristã, né? Então, vamos aguardar, Lacombe, não quero cantar vitória, porque ainda pode muita coisa acontecer nessa história aí, mas começou bem demais. Antes de passar para a Ana, então, aproveitando o gancho que o Constantino deu, dessa turma que diz que vai fazer, vai destruir, vai acontecer, vai reagir, o quadro de humor hoje está imperdível, tá, gente? É o maior da história, a gente vai dar risada. E o presidente iraniano, né, nessa onda aí, o Massoud Pezeshkian, afirmou neste domingo que o ataque de Estados Unidos e Israel foi uma declaração de guerra contra os muçulmanos e a vingança é um direito legítimo e um dever. Com a morte do Khamenei, o Alireza Arafi passa a desempenhar o papel do líder supremo até que a Assembleia de Peritos eleja um novo nome. Pelo mundo, a Ana vai mostrar daqui a pouquinho, iranianos e descendentes saíram às ruas em festa depois da morte do Ayatollah. Em cidades como Londres, Nova York e Los Angeles, manifestantes exibiram a bandeira do leão e do sol, né, que é o símbolo do período monárquico anterior à Revolução Islâmica, além de bandeiras de Israel, dos Estados Unidos, e vimos, Ana, não no Irã, mas no exterior, iranianos e israelenses comemorando com bandeiras, né, do Irã monárquico e bandeiras de Israel. Talvez tenha sido as imagens mais emocionantes que eu vi desde que houve esses ataques. Los Angeles, gente. Los Angeles. Assim, enaltecendo Donald Trump. Los Angeles tem uma das maiores populações iranianas, né, nos Estados Unidos, para quem não sabe. Então, ontem as ruas foram tomadas de downtown. Um amigo meu estava lá, me mandou uma filmagem de lá. Hoje também se repetiu isso, as pessoas foram às ruas novamente. E aí, o que é mais impressionante nisso tudo é que, como o Consta disse, a gente, né, tem que ter cautela daqui para frente, porque como isso vai acontecer, essa queda desse regime nefasto dos ayatollahs, como isso vai acontecer, mas quando imaginaríamos vendo, celebrando um feito, pessoas segurando 3 bandeiras, Irã, a antiga, com o leão, Israel e Estados Unidos. Essas cidadãos de nacionalidades diferentes que no contexto geopolítico estavam se estranhando, né, até antes de ontem, e hoje refletem juntos e celebram juntos a queda do Ayatollah, de um dos homens mais sanguinários da história da humanidade. Então, assim, não tem como não celebrar. Aqui nos Estados Unidos, para vocês que estão no Brasil, vocês precisavam ver a quantidade de entrevistas de mulheres iranianas na CNN, na NBC, na Fox, elas quase chorando na televisão, mulheres iranianas que fugiram do Irã e que, né, lindíssimas por sinal, e elas dizendo, assim, quase chorando, que rezavam para que esse dia chegasse, porque ainda há parentes e membros de suas famílias no Irã, e que elas sempre muito preocupadas. Então, assim, é para comemorar, sim. Daqui para frente, né, eu acredito que as coisas até poderão aliviar um pouco, tem que tomar cuidado, porque também no que o Donald Trump não pode pecar é no que fizeram, né? Obama fez, por exemplo, o vácuo de poder, não pode deixar esse vácuo de poder.
por isso que ele endereçou daquela maneira. Até coloquei o trechinho do discurso dele, foi um discurso muito contundente de 8 minutos, mas eu coloquei no meu Instagram, quando ele fala diretamente com o povo iraniano. Ele fala: olha, a ajuda que vocês vêm pedindo chegou, mas preparem-se para vocês assumirem o governo que vocês tanto querem, que vocês tanto sonharam. Ele está colocando isso na mão dos iranianos, né? E muita gente falando: Donald Trump capturou Nicolás Maduro, agora vai colocar ali uma administração americana na Venezuela. Não foi o que aconteceu, agora falam a mesma coisa. Não tem como não celebrar. Eu acho que o Franco pode colocar as imagens aí, Franco, das pessoas celebrando. É uma imagem de Washington, é uma de Los Angeles e essa do Irã. Essa imagem aí que rodou as redes sociais é exatamente no Irã. As pessoas até derrubaram algumas estátuas e cartazes do Ayatollah Khomeini. E imagens, essa também é de Washington, né? As pessoas celebrando. É algo assim que eu acho que a gente nunca imaginou que nós veríamos, todos com a bandeira original do Irã, né? Que tem o leão. É emocionante, não dá para a gente realmente dizer que estamos cautelosos, mas estamos muito felizes. Tem aí de Los Angeles, Franco? Que é de Los Angeles também, foi um amigo. Não, essa foi de Londres, por incrível que pareça. Isso aí foi Londres, com as bandeiras de Israel, dos Estados Unidos, do Irã. Enfim, é emocionante. E aí, para finalizar, Lacombe, consta o meu comentário, eu queria colocar só um vídeo para aqueles que falam: mas isso aí não é política do America First. Que quando a esquerda americana está falando isso, né? O que aconteceu com America First, isso aí não é America First, não é América primeiro. Você fazer essa intervenção dessa maneira no Irã. Vamos ver, quando alguém disser que o que Donald Trump fez não é America First, vocês mostrem esse vídeo aí. Esse vídeo é do parlamento iraniano, o mesmo parlamento em que o Brasil foi representado por Geraldo Alckmin, eles cantando Morte à América. Morte à América. Como essa não é uma política de America First? Um dos maiores financiadores, se não o maior financiador de terrorismo no mundo. E agora nós estamos, inclusive, em alerta aqui nos Estados Unidos por causa dessas células terroristas que estão aqui dentro e que podem ser despertadas. No Texas aconteceu um tiroteio ontem. E como isso não é America First? É America First, sim. É America First, sim. Lacombe. Bom, infelizmente, para surpresa de ninguém, né, surpresa de ninguém decente, com 2 neurônios, o Brasil do Lula condenou os ataques que livraram o Irã do Ayatollah Ali Khamenei. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Segundo o texto, os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz. Diz ainda que o Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam a máxima contenção de maneira a evitar a escalada de hostilidades e assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil. E aí nas redes sociais o Flávio Bolsonaro, o senador, disse que a postura do governo Lula sobre ataques ao regime dos ayatollahs é inaceitável, né? Que surpresa. No quadro de humor a gente vai dar risada com o Lula, muito, garanto a vocês, tá? Vamos falar um pouquinho, a Ana pode falar um pouquinho sobre o discurso que o Donald Trump fez, o discurso do Estado da União, né? Foi na última terça-feira, o presidente dos Estados Unidos foi à Câmara para esse tradicional discurso do Estado da União, e logo nas falas iniciais o Trump fez uma consulta ao plenário. Ele afirmou que a obrigação do governo americano é proteger seus próprios cidadãos e pediu que se levantassem os que concordavam com a afirmação. E os democratas
permaneceram sentados. One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans the chance to see clearly what their representatives really believe. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. O Trump respondeu diretamente aos democratas que permaneceram sentados e ele não suavizou as palavras. Ele chamou os parlamentares de loucos. Nobody stands up. These people are crazy. I'm telling you, they're crazy. Amazing, incredible. Boy, oh boy. We're lucky we have a country. With people like this, Democrats are destroying our country, but we've stopped it just in the nick of time, didn't we? Huh? E o pronunciamento durou cerca de 1h40. O presidente também criticou a decisão da Suprema Corte sobre o tarifaço e fez declarações sobre o Irã antes, tá? Isso foi na terça-feira, na última terça-feira, antes do ataque que eliminou o Ayatollah Khamenei. Isso foi ontem, né? Ontem. E aí, Ana, o que você pode dizer desse discurso do Trump? Bom, nós fizemos uma cobertura na Oeste extensa e, para quem quiser mais detalhes, fizemos um de leste a oeste também nessa sexta-feira, na última sexta-feira, basicamente só sobre o discurso. Então tem muito vídeo do discurso lá. Agora, eu acho que ele esperou, viu, Lacombe, consta? Eu acho que ele esperou o discurso do Estado da União para caminhar com esses bombardeios para que o discurso não virasse, né, os bombardeios, o ataque, né, a eliminação desses ayatolás não fosse o centro do discurso. E de cara, os democratas caíram na armadilha. Não sei se o Consta concorda, mas de cara, a pergunta ali, que era uma pergunta, você pode discordar de absolutamente tudo, mas se ele faz uma pergunta, você concorda que o governo dos Estados Unidos primeiro precisa trabalhar para os cidadãos americanos? Sim. Sim, você levanta e depois você não levanta mais, não aplaude mais. Agora, foi vergonhoso, porque eles sequer levantaram, aplaudiram os heróis, né? Então, o piloto que foi alvejado na operação para a captura do Nicolás Maduro, né, tomou 4, 5 tiros na perna e no quadril e sangrando, perdendo muito sangue, continuou com a operação e foi ovacionado, né, o piloto Eric Slover. Aliás, eu estava lendo, eu até comprei um livro e comecei a ler sobre os Night Stalkers, que são um grupo especial dentro do Delta Force, ou seja, um grupo especial dentro de um grupo especial. E olha, a palavra é bizarro, essas pessoas são realmente muito iluminadas, muito especiais, e o Eric Slover é um desses Night Stalkers, né, piloto. E teve o veterano de guerra também, o Captain Royce Williams, com 100 anos, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, e os democratas, assim, não esboçaram sequer o apreço. Então, Lacombe, eu acho que o discurso da União, um resumo, foi a volta, sem pedir desculpas, sem ficar pisando em ovos, aos princípios americanos do patriotismo, da lei, da ordem, da paz pela força. E isso ficou muito bem estabelecido 4 dias depois nessa operação, que o nome também é maravilhoso, né? Epic Fury, Fúria Épica. Então eu acho que é isso, Lacombe, essa volta aos princípios que fez a América o que ela é, e esses princípios que a esquerda americana e mundial, que eles vêm demonizando há muito tempo, porque isso sustenta o Ocidente,
sustenta a gente no Brasil, sustenta todos nós que estamos no hemisfério ocidental, os princípios da defesa inviolável da liberdade, do patriotismo de cada país. Não à toa o presidente Bolsonaro enalteceu tanto o Brasil, nossa bandeira, nosso hino, nossas cores, e é isso que o Donald Trump ele prega no discurso dele, que cada país tenha o orgulho de suas cores, de sua bandeira, do seu povo, de suas tradições, de suas famílias. Então essa volta ela foi mais do que necessária. Mais do que necessária. Agora a gente só espera que essa operação no Irã também não dure muito tempo, ela tenha um período curto. Tomara. Bom, deixa eu só acrescentar, Lacombe, rapidinho. Por favor, Costa. O State of the Union, eu concordo com a Ana, a estratégia dele foi brilhante de expor o Partido Democrata com a sua insanidade atual. Ele conseguiu colar no partido a cara da Ilhan Omar, da Rashid Tlaib, quer dizer, ele foi brilhante nisso, né? Quando ele fala coisas óbvias, 2 mais 2 são 4, e eles ficam sentados, né? Quer dizer, isso pega muito mal para o Partido Democrata. Outros casos que a Ana não mencionou e fazem parte desse show de horrores, né, dos democratas sentados, foi quando ele falou da Irina, né, Zaratustra, que veio da Ucrânia com a família e foi morta por um maluco num trem. A mãe dela estava lá, Ana. Né? E nessa hora também, muitos democratas que ficaram anos usando o brochezinho da Ucrânia, na hora que tem uma ucraniana ali que teve a filha morta de forma bárbara por um louco no trem, ficaram também sentados. Né? Quando ele trouxe o venezuelano preso, né, preso político, que ele conseguiu libertar graças à captura do Maduro, para reencontrar sua sobrinha, estava lá também, um encontro comovente, bonito. Muita gente do lado democrata continuou imóvel. Então, quer dizer, ele mostrou que o Partido Democrata surtou, né? E isso foi muito bem feito por ele. Não quero deixar de apontar também, em relação ao caso iraniano que a gente estava falando, né, a responsabilidade do Obama nessa história. O Obama foi aquele que acreditou em mandar malas de dinheiro para os ayatolás, achando que eles iam abandonar o programa nuclear e focar em programa social. O Obama foi um pai para os ayatolás, né? Assim como para o Putin, né? Quando o Putin tomou a Crimeia em 2014, ele falou que se cruzasse certas linhas ia ver, não sei o quê. Cruzou a linha, tomou a Crimeia e não aconteceu nada. Obama foi um pai para esses terroristas, para esses ditadores do eixo do mal. Né? Então a gente tem que lembrar que o Partido Democrata realmente causa um estrago enorme, não é apenas nos países onde eles tomam o poder, mas em outros. Né? Então é só importante lembrar isso, porque os republicanos muitas vezes têm que limpar a sujeirada toda deixada pelos democratas, com muita frequência. Bom, ainda temos Lulinha e Gilmar Mendes trabalhando para defender, né, ou proteger ou barrar as investigações sobre Dias Toffoli e o quadro de humor. Mas antes, Ana, é a sua vez de pedir o apoio de todo mundo. Hoje, com mais de 30 mil visualizações simultâneas, pedir apoio da turma toda ao programa 4x4. Lacombe, hoje eu vou pedir o apoio e agradecer todos aqueles que, quando nós passamos por um momento de ressaca política, sabe quando a gente passa assim, às vezes é um tombo, às vezes é uma coisa que a gente luta e não acontece, é a Magnitsky que cai, por outros motivos que um dia a gente vai ficar sabendo, né? Algumas costuras que foram feitas, bom, enfim. E a gente, todo mundo tem essa ressaca política e, no entanto, muita gente ficou aqui com a gente. Hoje nós temos mais de 30 mil visualizações, né, ao vivo, mas porque foi um dia muito especial para o Brasil, né, com a manifestação, com o deputado Nicolas, com o senador Flávio Bolsonaro e outros nomes que estão tentando colocar o Brasil de volta nos trilhos do progresso, mas já houve dias em que, né, a audiência caiu porque estava todo mundo de ressaca política, não é possível. E a gente apareceu aqui também com a nossa ressaca política, mas vamos embora.
Então hoje eu deixo um agradecimento especial porque eu sei que aos poucos as pessoas estão voltando e eu quero muito agradecer essas pessoas que estão voltando, que passaram o seu momento ali de dor, de ressaca política. Meu Deus, o presidente Bolsonaro foi preso dessa maneira tão injusta, tão cruel. Será que o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. A gente só precisa entender que a nossa resiliência tem que ser maior do que qualquer ameaça, do que qualquer voz que tente nos calar, do que qualquer movimento que tente colocar de uma forma pesada o medo instaurado na gente. Hoje foi um dia decisivo para o Brasil, da gente realmente perder o medo. Eu passei 2 meses no Brasil e, como o Nicolas estava falando, né, o mundo das redes sociais é um mundo muito diferente, às vezes até desconectado da realidade. Esses 2 meses que eu fiquei no Brasil, as pessoas querem continuar. Então aqui eu quero agradecer muito o apoio de vocês até aqui. Pedir que sigam nos apoiando, porque esse ano é um ano muito, muito, muito importante para a gente, não apenas com a presidência, mas com o Senado. Nós precisamos colocar um Senado altivo, firme, corajoso, que não tenha medo de imposições inconstitucionais e vozes tirânicas como do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, e agora a gente vai falar de mais um, Gilmar Mendes também. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu sei que o nosso caminho é longo, mas nós estamos há 6 anos juntos. 6 anos. 6 anos é muita coisa. Então, entramos em um ano mais importante ainda, talvez um dos mais importantes, né, na nossa breve história política e de democracia, mas nós vamos seguir juntos. Vocês podem ter certeza que aqui a gente sempre vai trazer nomes que enalteçam o Brasil, que colaborem com o crescimento do Brasil, porque todos nós merecemos isso. Então, muito obrigada pelas contribuições. Para vocês que se tornaram membros, muito obrigada. Tem muita live lá dentro já. O meu documentário do João Paulo II também está lá dentro para vocês assistirem. E vamos nessa, que esse ano tem muita coisa, tem muito saco de areia para a gente carregar, como a gente fala lá em Minas. Muito obrigado a todos, tá? Pessoal participando com superchat, stickers, super stickers e doações via Pix, chave Pix, apoio 4x4, @digitalceh.com. Eu vou juntar, então, as 2 pautas finais para ganhar um tempinho, porque o quadro de humor, como eu disse, está bem longo. Então, primeiro, a CPMI do INSS, a comissão aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, filho do Lula. A medida autoriza o acesso a dados financeiros e tributários para investigações no âmbito da comissão parlamentar. Depois da votação, houve confusão. Parlamentares petistas se aproximaram da mesa e o tumulto terminou em xingamentos e socos. Parlamentares da base governista empurraram e agrediram o relator, o deputado Alfredo Gaspar. Depois da confusão, a sessão foi suspensa. Conta com a ajuda do Davi Alcolumbre para suspender a quebra do sigilo. Além disso, a defesa do filho do Lula protocolou um pedido no Supremo para obter cópia das investigações sobre a roubalheira contra aposentados. O objetivo é verificar se ele está entre os investigados. O relator do caso é o ministro André Mendonça, que está aí na tela, e 2 dirigentes do alto escalão do INSS firmaram acordos de delação premiada para detalhar o esquema e citaram o Lulinha e também a ex-ministra Flávia Arruda.
Agora, outro caso de tentativa de barrar investigações e proteger a turma no poder, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridit. A empresa tem entre os sócios o ministro Dias Toffoli, Mari de Marília, DT de Dias Toffoli, Marit. A quebra de sigilo tinha sido determinada pela CPI do crime organizado. Na decisão, Gilmar Mendes concedeu por conta própria um habeas corpus e anulou o requerimento aprovado pela comissão. O ministro determinou que órgãos e instituições não enviem quaisquer dados ou informações com base na medida. Ele também ordenou que eventuais dados já encaminhados sejam imediatamente destruídos sob pena de responsabilização penal e administrativa. A decisão foi comunicada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização das informações: Banco Central, Receita Federal, Anatel e COAF. Então, aquele ditado consta: quem não deve, não teme, né? Mais uma vez está aí, né? Não querem que se investigue nada, nem no caso do Lulinha, nem no caso do Dias Toffoli e os dois irmãos dele, né? Um engenheiro eletricista e um padre. Ninguém solta a mão de ninguém, né? É o sistema se protegendo, apesar de a gente conseguir identificar cada vez mais o que parece ser uma autofagia dentro desse sistema, né? Não é por acaso que a Globo mudou de postura em relação ao STF, né? Então tem alguma coisa acontecendo, a gente identifica, a gente especula o que é nos bastidores que está levando a isso, né? Mas eu uso particularmente o sapão, como é conhecido o Gilmar Mendes, como termômetro. Esse aí é o dos bastidores, é o fisiológico do começo ao fim. Quando ele ainda está saindo em defesa do Toffoli, do Moraes, da turma, né, é que eles estão ali achando que ainda dá para preservar essas cabeças e tudo mais. Mas eu, particularmente, tenho esperança, né, de que a situação, principalmente do Toffoli, né, se torne insustentável. Do Moraes também deveria ser, né? Esse contrato de 129 milhões de reais do escritório da família acabou. Em qualquer país sério, esse sujeito já era réu, né? E o Brasil está aí. Ele dando risada de psicopata porque mais cabeças vão rolar, né? O carinha que não conseguiu botar o PowerPoint direito dele vai perder o emprego e ele vibra com isso, né? O Lulinha, Lacombe, ele tem precedentes lá atrás da Game Corp. Quem não tiver boa memória, dá um Google aí, né? Ele saiu de monitor de zoológico, basicamente limpando ali esterco de hipopótamo, sei lá, para milionário, empresário, saiu na Veja, né? O Ronaldinho do Lula, um fenômeno, né? Vendeu a empresa por milhões de dólares para a Oi, e o seu papai logo depois assinou uma mudança na Lei Geral de Telecomunicações que permitiu com que a Oi comprasse a Brasil Telecom, que era seu desejo. Coincidências do Brasil, né? Aí o Lulinha ficou multimilionário, quer dizer, o sujeito está desde então tentando seguir os passos do pai. Quero lembrar aqui que o Lula disse, né, que chamou o filho na chincha, tentando posar de intransigente e tudo, e falou: se você tiver feito alguma coisa nesse caso do INSS, você vai pagar por isso. E ele não conta depois a resposta do filho. E aí, o que o filho disse? É surreal esse relato, né? Não tem o resto. Então, é óbvio que a conversa não foi assim, né? Seria ridículo imaginar que foi, né? O Lula deve ter dado uma bronca no filho, falando: por que você sempre deixa rastro, seu idiota? Você acha que você tem a mesma impunidade que o pai? Goza do mesmo salvo-conduto, não seja idiota e só me dá dor de cabeça, enfim. Deve ter sido muito mais nessa linha. Então, não querem investigar, surtaram, né, com a quebra de sigilo, acham que quando eles perdem, tudo é golpe, como disse a Gleisi Hoffmann, né, e partem para agressão. O Luiz Lima acabou levando um tapa na cara do Partido Novo do Rio, que estava tentando defender o Carlos Viana, presidente da CPMI, que está tratando de um câncer, né? Então, veja como é que são as coisas. O Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, desferiu um tapa na cara do deputado, né? O Partido Novo está entrando com quebra de decoro, enfim, vamos ver no que vai dar. Mas essa postura agressiva do PT é sua história também. Quem não esquece, né, do Zé Dirceu dizendo: eles têm que apanhar nas urnas e nas ruas, quando o adversário era o tucano, né, Mário Covas. E, dito e feito, recebeu cadeirada e os cambal nas ruas, né? Sobre o Gilmar, o Deltan Dallagnol escreveu uma boa coluna na Gazeta do Povo, mostrando 5 ilegalidades, pelo menos, na sua decisão monocrática, fora de foro,
tudo errado, né? Tudo errado para sair em defesa dos companheiros, né? Temos que rezar muito para que o André Mendonça tenha cada vez mais coragem. Ele está com o caso do Banco Master, no caso do INSS, para ele fazer o que tem que fazer. No caso do Banco Master, por exemplo, se ele mandar o caso para a primeira instância, já ajuda muito, né? A questão do Lulinha, querendo blindar o Lulinha, ele foi lá e autorizou a quebra de sigilo pela Polícia Federal, pedido da Polícia Federal, né? Então, de novo, vão tentar de todos os jeitos abafar com as investigações. Mas tem jornalista que voltou a fazer jornalismo, tem o André Mendonça tomando algumas decisões que parecem, enfim, caminhar na direção certa, né? Enquanto que o Toffoli fazia de tudo para impedir as investigações. Vamos ter alguma esperança, Lacó. Vamos ter alguma esperança de que a coisa vai continuar avançando e que a gente vai ver o podre maior ainda dessas figuras todas, porque o que veio à tona até agora, que é escandaloso, me parece ser a ponta do iceberg. Então vamos lá, a gente vai abrir o nosso quadro de humor com o Lulinha, agora 9h48, nosso quadro de humor. Bom, a gente começa com um vídeo do brilhante Paulo Souza sobre o Lulinha. Vamos ver. Isso mesmo, Tralha. Depois das últimas notícias envolvendo o escândalo do INSS, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, numa decisão mais recente, proibiu ligar a imagem de Lulinha com Lula. Isso para evitar que em ano de eleição, de maneira leviana, as pessoas tentem disseminar uma possível fake news de que o candidato à presidência Lula seria pai de Lulinha, o que ninguém pode afirmar com certeza, já que novas informações sugerem que Bolsonaro seria o pai de Lulinha, sendo afinal tudo culpa do Bolsonaro. Portanto, a partir de agora, nossa emissora, sempre prezando pela ética e pela imparcialidade, deverá se referir a Lulinha como possível irmão do candidato Flávio. Pelo menos até o resultado de DNA, que deverá sair em novembro, depois do segundo turno das eleições. E no próximo bloco, todas as informações do esquema bilionário de desvio do INSS envolvendo o possível irmão do candidato Flávio. Voltamos com você, Tralha. Se você também acha que tem mais coerência no meu humor do que no jornalismo atual, me segue em @paulosouza.oficial para ajudar o meu trabalho a alcançar cada vez mais pessoas. E a gente Eu não tinha visto. Eu também não tinha visto esse vídeo. Eu tinha visto a imagem do Bolsonaro com o filho, mas esse vídeo eu não tinha visto. Que sensacional. O Paulo, ele tem uma inspiração, o cara é brilhante. E a gente continua falando do filho do Lula, agora um meme. Vamos ver o meme do... O filho não é meu, é do Bolsonaro. E agora começa uma sequência de postagens, né, de memes e postagens. Não sei se vocês, em algum grupo dos quais vocês participem, receberam isso, mas eu recebi. A Ali Khamenei saiu do grupo. Tem o Lego, agora tem 2 Legos, vocês viram, né? O Khamenei Compound, né? Que é a casa do Khamenei, totalmente destruída. E tem o outro Lego também, que é o Lego do boneco do Khamenei, que está totalmente em pedaços. E aí, nessa pegada do Lego do Khamenei em pedaços, o pessoal do Babylon Bee fez também uma postagem. O Ayatollah vai fazer um discurso em breve, assim que os oficiais encontrarem o resto do corpo dele. Bom, e continuamos. O Khamenei no inferno, tipo assim, não tem virgens? No virgins? É mais ou menos isso. Ele com as 72 virgens, não eram 72 virgens, são 72 gays. Que mais que nós temos aqui? Essa conta não é o Léo Lins, que é muito boa. Ô Trump, para de bombardear meus terroristas no Irã, Trump.